Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro dia, desse evento incrível da nossa semana. Então presta muita atenção, eu sou o professor Paulo Rafael, eu vou aqui revelar um caminho capaz de fazer você se tornar uma potência dominando os bons hábitos sem sofrimento, como os grandes pensadores fizeram, ou seja, não é de qualquer forma, é daquela forma milenar que funcionou e funciona muito bem. Então, primeira coisa, mesmo que você não saiba nada de filosofia, eu não sei nada de filosofia, então é para você, né? Mesmo que você já tenha tentado várias vezes criar os melhores hábitos e desistido de você, né? Mesmo assim, e mesmo que você procrastina tudo na sua vida, é para você mesmo que essa semana foi feita, tá certo? Então, eu vou repetir isso, é importante. Primeira coisa, né? Nesse exato momento, a sua zona do conforto, ou essa zona da mediocridade que a gente chama, que eu chamo, ela vai entrar em ação com aquela vozinha falando, não faz isso, agora que tá gostoso aqui, agora que tá bom aqui. Não, então, o que você tem que fazer? Tomar toda essa atenção, prestar muita atenção naquilo que eu quero te dizer. Porque essa zona do conforto, quando ela quer entrar em ação, é fazendo com que você, de alguma maneira, economize energia, ou seja, que você tenha o menor esforço. Então, no fundo, isso vai criar uma ruína na sua vida. Então, fazer as coisas de forma medíocre, elas vão te deixar frustrado e insatisfeito. Então, primeira coisa, nessa aula eu vou explicar como você pode mudar essa situação, que é uma situação muito difícil de se mudar. Por isso, eu quero, sinceramente, que você pegue agora caneta e papel na sua mão, ou alguma forma aí de anotar, mas tenha isso em mente, porque aquilo que eu vou dar é ouro, é importantíssimo para que você possa começar esse processo de transformação durante essa semana. E hoje é esse primeiro dia que a gente vai começar, porque hoje a gente vai falar um pouquinho da maneira errada, como a gente não pode fazer então para tentar mudar de hábito, deixar de procrastinar ou ter bons hábitos. Então, vamos lá. Essa chance é única, essa chance é hoje e você deve prestar muita atenção. Primeira coisa, dê a sua melhor postura. Então se dedique de forma atenção integral. Quantas vezes a gente não está inteiro naquilo que a gente faz, não é? E quando a gente não está inteiro, a gente percebe que, inclusive, a gente fica desfocado. Então tem coisas que estão nos dispersando. Então coloque todo o seu ser, todo o seu corpo, né, corporalmente dizendo, numa posição boa, né, que seja confortável, que não dê sono, é claro, né? Com caneta e papel na mão para que você possa pegar essa mediocridade, essa zona de mediocridade aí e mudar. Vamos lutar, então, da maneira certa. Nós queremos aqui que você assuma, então, o controle da sua vida, tá? Chega de ser controlado pela preguiça, chega de ser dominado pela procrastinação, chega de adiar os seus sonhos, com medo do que os outros pensam. Quantas vezes, né? A gente fica preocupado com aquilo que os outros pensam e acaba não fazendo tantas coisas. Às vezes as pessoas não estão, nem aí para nós, elas estão preocupadas com a vida delas, né? E a gente às vezes faz ali um monstro, muitas vezes, da nossa vida, aquilo que os outros pensam, né? Chega de ficar mergulhado nessa falta de foco, chega da gente ficar, então, asfixiado na frustração e na decepção, tá? Então presta muita atenção. Não aceite as desculpas que a sua mente dá. Aquela vozinha, sabe? Que fala, não, né? Depois, olha, a culpa não é sua, você é uma vítima. Todas essas palavras, essas vozes que vão ficar ali dando desculpas para você continuar nessa zona que afinal de contas é tão bom, né? Às vezes você dá aquela relaxada, fica tranquilo, então. Mas essa zona de conforto é uma zona de autodestruição, tá? E mesmo que você ache, não tem dinheiro para isso, que você não consegue, nenhuma dessas desculpas, que são todas muitas vezes desculpas que a gente quer dar para não dar um basta e começar a ter uma vida com muita qualidade em todos os aspectos. Então eu vou repetir isso, que é para você realmente assumir o controle da sua vida. Se você sente que até hoje as coisas foram conduzidas por outras forças, as forças da sua paixão, a preguiça, a procrastinação, a preocupação com os outros, o seu chefe, sua família, seus traumas. Então, hoje é o momento de você começar, tá? Não fazendo de qualquer jeito, não sendo dominado pela mediocridade, tá certo? Chega de ser passivo, de se achar vítima, de achar que os outros aí têm mais vantagens do que você. Isso é mentira, tá? Mais oportunidades, isso não é verdade, tá? Assuma o compromisso de mudar a sua postura agora. Então anote tudo que eu vou falar aqui. Pois o que eu vou te ensinar aqui nesse passo a passo, que é importante, né? O passo a passo, ele é muito bom porque a gente entende que como a gente consegue chegar no lugar? Se a gente vai dando um passo atrás do outro. E a gente às vezes não valoriza isso. Então, passo a passo, ele é importante para a gente entender a mecânica dessa mudança de comportamento, tá certo? Então, é muito importante para que você possa dominar, então, esses bons hábitos e ser capaz, então, de realizar os seus projetos
principalmente projetos parados, aqueles projetos que estão lá mofando, tá certo? Então, isso vai te ensinar, esse passo a passo vai te ensinar a ser capaz de vencer a procrastinação, a insegurança, né? Ser capaz de tornar-se uma potência e deixar, assim, né, os maus hábitos para trás, tá certo? Então, primeira coisa, talvez você já esteja pensando, mas como se tornar uma potência seja algo que, assim, será que é verdade isso, né? Não sei, isso parece uma coisa meio impossível, tá certo? Afinal, isso faria com que você conseguisse coisas muito importantes na sua vida, você fosse capaz de realizar os seus sonhos, seus propósitos. Mas você não precisa acreditar no que eu estou falando, né? Porque você tem todo o direito de duvidar. E tá certo, você pode estar achando que você pode estar sendo enganado, tá certo? Mas o método aqui que a gente ensina para os nossos alunos é um método que eu vou te mostrar durante essa semana. Ele é baseado em autores que sobreviveram à história, não são autores da modinha, tá? Pode ter alguns que, assim, hoje fazem até sucesso, mas eles suportaram a crítica e eles, no fundo, eles fundaram, então, essa nossa civilização, né? Então, porque tudo que está na nossa sociedade, ela está, de alguma maneira, alicerçado na filosofia. Então, é um conhecimento filosófico que fundou as civilizações, todas as instituições, e sustenta até hoje todas essas instituições, tá? Instituições que eu falo, todas elas, né? Estão baseadas em princípios filosóficos, que são esses princípios que a gente ensinou, que passaram de milênios, ou seja, eles não estão ali de maneira postiça, podemos dizer assim. Eles são essenciais para que a gente possa sobreviver, para que a sociedade possa sobreviver e para que o indivíduo também possa ter uma sobrevivência, não só uma sobrevivência, mas viver de maneira plena, tá? O que eu quero te desafiar agora, sim, porque eu quero desafiar mesmo, porque esse desafio faz parte, é bater de frente com essa mentalidade que muitas vezes vem na sua cabeça e quer fazer com que você fique no conforto. Então, eu quero de alguma maneira confrontar isso. Você tem essa consciência, esse confronto é como Sócrates, ele confrontava as pessoas ali que conviviam com ele a se tornarem pessoas melhores. Eu quero de alguma maneira aqui confrontar isso. Então se sinta um pouco provocado a sair desse lugar, dessa zona que a gente chama zona da mediocridade, tá? Então eu te desafio a duvidar e contrapor esses autores, tá? Tenta refutar eles, ver se é falso ou é mentiroso aquilo que eles estão dizendo. Então o que eu tô falando? Eu tô falando de pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, o imperador Marco Aurélio e muitos outros. Então veja bem, não é apenas assim dicas de guru, não é uma coisa que eu estou tirando aqui da cartola, tá certo? Eu não estou fazendo mágica, não é mágica, tá certo? É um conhecimento testado, é um conhecimento experimentado e é o que chamamos filosofia como estilo de vida, tá? Aplicando os ensinamentos e ferramentas da filosofia, nós conseguimos ter resultados comprovados como os grandes pensadores têm feito há milênios. Nós aqui do Superleituras bebemos dessa fonte pura. E é uma fonte primária, né? A gente não tem intermediários. E é isso que você vai ter contato. Esses mais de 2.000 alunos em mais de 50 países com os nossos cursos que nós ensinamos a beber dessa fonte que é da filosofia. Então, essa aula a gente vai falar um pouco isso. Na segunda aula a gente vai falar um pouquinho sobre os detalhes de como beber dessa fonte primordial, tá? Então não perca essa segunda aula. Hoje é a primeira, né? E se você ainda não está no grupo exclusivo lá do nosso evento, no WhatsApp, então ele vai estar aqui abaixo na página, tá? Vai ter um botão, clica lá, né, sem dispersar, tá? É só clicar depois aí com calma e se inscrever, porque agora você não pode deixar de perder aqui essa aula, tá certo? Porque o e-mail vai poder chegar também. Eu não quero que você perca a oportunidade de encontrar assim a sua melhor versão de si, ou pegar aquela tua potência e levar à máxima realização, tá? E saber porque eu não quero que você perca essa oportunidade. Quer saber por que não? Porque um dos grandes benefícios em criar os bons hábitos, que ele é pouco perceptível muitas vezes à primeira vista, é o seguinte, sabe qual que é a grande questão? É que um bom hábito, ele sempre vem junto com o outro, ou seja, um bom hábito nunca vem sozinho. Através dos bons hábitos, você vai conseguir, como que um imã, pegando outro hábito, e esse hábito vai se ligar a um outro hábito, e esses hábitos vão como que em cadeia, num efeito dominó, fazendo com que você se torne mais excelente, tá certo? Então, é o que dizem muitos dos nossos pensadores, né? É o que dizem que muitos dos nossos alunos, inclusive. Então eu quero mostrar para você alguns dos nossos alunos, tá? Alguns depoimentos deles que eles simplesmente aí, basicamente, colocaram para nós. E aí a gente pode dar uma olhada nisso. Vamos lá, tem um testemunho aqui do Edmar. Né? Ele diz que no dia 8 ele completou o ciclo de 21 dias acordando às 6 horas, né, da manhã, seguindo uma rotina.
e consiste em tomar café da manhã, meditar, sair para caminhar por pelo menos 1 hora ou um pouco mais. No começo foi difícil, mas consegui vencer a resistência. Inclusive, nos dias que estavam chovendo, eu pegava o guarda-chuva e dava uma volta no quarteirão para não quebrar esse ciclo. Estou feliz, olha que interessante, estou feliz e condicionado. Acordo sem despertador e com ânimo, e me sinto bem. Claro, estabeleci uma rotina de ir dormir sempre no mesmo horário, por volta das 23, né? Fechei o ciclo, a minha agenda pessoal está bem organizada. Olha que lindo isso aqui. Também tem o testemunho da Liciana aqui, né? Ela fala assim, essa última aula me acalmou bastante, pois me baseando no decorrer do seu curso, fui implantando mudanças bem pequeninas que antes pareciam insignificantes, mas agora me dão um saborzinho de orgulho. 2 delas parecem besteira, mas parecia impossível, que era acordar no primeiro toque do despertador, assim, um soneca. Caminhar 30 minutos, 3 vezes por semana. Admito que eu achava idiota, pensava, nossa, o que vai adiantar ficar acordando 4h45 da manhã aqui no frio, porque estou na Suíça, né? Para caminhar, isso é bobeira. Mesmo assim eu fiz. O corpo dói, as pernas ficam mole, mas mesmo com sono, eu fico firme aqui. Né? Estou caminhando, mesmo no frio, ela continua, mesmo é muito, muito determinada. Tem aqui a Luciene F, ela diz o seguinte, né? Já tenho a minha agenda, estou tentando cumprir o máximo possível. Penso que estou no caminho certo. Minha vida foi voltada a cumprir tarefas dos outros em primeiro plano. E agora estou invertendo isso. Olha que interessante. Ela começou a se descobrir autoconhecimento. Olha que coisa interessante. Já é um passo que me faz sentir bem, esse autoconhecimento que ela teve aqui, né? E também dos hábitos. E implantei uma rotina de atividade física diária, meditação. Estou amando. Enfim, precisava só dizer que estou feliz com o curso caminhando com esse caminho do autoconhecimento, e é a melhor coisa que podemos fazer nessa vida. Eles criaram hábitos e estão felizes. Esses nossos alunos estão realizados porque aplicaram o quê? Um método da filosofia. Então, assim como eles, tem centenas de outras vidas transformadas, tá? Agora vamos olhar na nossa tela aí, a gente vai ver vários testemunhos, tá? Muitos testemunhos aí que a gente pode perceber. Tantas pessoas que, através do canal, retomaram projetos parados, começaram a meditar, começaram a colocar tantas coisas na vida aí, refletir mais e ter uma qualidade de vida maior, tá certo? Mas eu tenho uma coisa a te dizer. Tudo isso que a gente está vendo na vida desses nossos alunos, que a gente pode ver, verificar que funciona, e a gente sabe que funciona, e assim, por quê? Porque está muito comprovado, a gente realmente está ensinando algo que sustenta a vida de muitas pessoas, e sustentou a vida de muitas pessoas, e sustenta a vida das instituições nossas, até hoje, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, nem sempre foi assim. Eu hoje sou professor, tá? E venho aqui falar, mas eu tive uma vida antes de ser professor, quando eu era muito mais novo, uma vida muito, muito procrastinadora, muito medíocre, muito mediana, de fato, né? Para vocês terem uma ideia, eu fui um aluno que repeti a primeira série, né? E é até engraçado porque, assim, se a gente for fazer, assim, essa pergunta, né? Quantas pessoas aqui que você conhece que reprovaram a primeira série? Ou seja, começar a tua vida acadêmica no fracasso, tá? Eu praticamente, então, fui desenganado pelos professores. Por mim mesmo, eu já achei que eu não prestava, que eu ia ser burro, que eu não conseguia, que eu não ia conseguir nada. Sabe essas vozes que a gente tá falando? Aquelas vozes da mediocridade ficavam lá na minha mente, né? Dizendo, você não vai conseguir, você é burro, você não presta, você não consegue, olha, você repetiu a primeira série. Então, tudo isso fez uma enorme pressão sobre mim. Então, para começar a trilhar essa jornada de excelência, eu realmente comecei de uma maneira péssima, tá certo? E hoje eu sou professor universitário, tá certo? Então, ou seja, eu consegui, através dos bons hábitos dos filósofos, transformar a minha vida. Eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouco mais sobre mim, tá? E vou abrir um pouco mais meu coração sobre isso. Para você não perder e ver como a mudança ela é possível. Estou falando por mim, tá? Isso aqui é verdadeiro, tá certo? Então eu sei que você consegue, porque eu consegui um dia, tá? E eu tenho certeza que você consegue, não tenho dúvida alguma. Não há diferença entre nós. A diferença está no seguinte, em querer ou não adotar a filosofia como estilo de vida e cancelar essas vozes da mediocridade que ficam na nossa cabeça, querendo dizer que a gente não consegue conquistar esses bons hábitos. Ou seja, pegar aquela potência e levar à máxima excelência, tá certo? Então, já imaginou onde você também pode chegar, tá certo? Você pode experimentar um crescimento único na sua vida pessoal, na sua vida profissional.
E a melhor forma é agora, porque a gente só tem o agora, a gente só tem o hoje, tá? E na verdade é a única hora possível. Adiar, independentemente da justificativa, eu não tenho dinheiro, eu tenho dificuldades aqui, eu tenho um monte de coisas para fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso na verdade são desculpas que a gente vai colocando ali para não dar um basta. Então, cancela essas vozes na sua cabeça, essas vozes da zona de mediocridade, tá? Como ensina até o Epiteto, um filósofo estoico, que ele diz o seguinte, um dos maiores expoentes ele foi, né, do estoicismo, ele diz o seguinte: quanto tempo você vai esperar até exigir o melhor de si mesmo? Eu pergunto de novo para você aqui. Quanto tempo você vai esperar até exigir o melhor de si mesmo? Quanto tempo? Tá certo? Porque o amanhã pode não existir. O amanhã pode surgir outras coisas. E se você está vendo este vídeo agora, ele não vem por acaso. Não existe coincidências. Tá certo? Tudo isso faz parte de um processo, né? Que se você se uniu aqui, é que de fato a sua própria existência hoje estava preparada para escutar aquilo que eu estou dizendo. Portanto, isso que você está escutando hoje, você é capaz, de alguma maneira, de colocar então em prática. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, nessa primeira super aula que a gente está já aqui explicando, que eu já falei muita coisa, eu quero refletir um pouquinho sobre essa zona da mediocridade com vocês, tá? Vamos falar do problema da inconstância na vida. Quantos de nós, né, somos tão inconstantes? O que é uma inconstância? Começa, para, tá? Então, ao longo dessa semana, a gente vai também aprofundar bastante sobre isso, tá? E você está tentando aí mudar e não conseguiu, você então precisa escutar isso que eu vou dizer para você. É muito difícil mudar, claro, não tenha dúvida que é muito difícil de mudar, né? Você, às vezes, está atacando os sintomas, mas você não vai na causa. Como você vai no médico, então o médico, ele percebe, se você está com febre, se você está com dor de cabeça, se você está com dor em alguma coisa. Então a dor é o quê? A dor é um sintoma. O médico não cura a dor em si. Ele vai dar um remédio para aliviar a dor, mas ele precisa de olhar a causa. É aquilo que a gente tem. Também na medicina, como a gente precisa de buscar as causas, também a filosofia nos ensina isso. Aristóteles já dizia que o conhecimento verdadeiro, a verdadeira sabedoria, a verdadeira excelência é o conhecimento pelas causas. E é isso que a gente quer ensinar aqui, que eu quero ensinar, que eu já estou aqui dizendo para você, para que você possa então conquistar aquilo que você deseja e se transformar nessa sua melhor versão, tá? Mas para você conseguir essa transformação, para você realmente transformar-se numa potência, a primeira e mais importante tarefa a realizar é saber aonde você está, tá? Isso é muito importante, porque a gente precisa de um mínimo de autoconhecimento aqui. Eu quero tentar, de alguma maneira, como eu falei, né, eu quero confrontar algumas zonas tuas aqui, para que você possa se perceber. Essa autopercepção desse instante, como é que você está, né, onde você se localiza. Porque sem esse mínimo de um autoconhecimento, vai ser muito difícil você perceber que você pode estar nessa zona de mediocridade e você precisa perceber o que não está, digamos assim, em plenitude em você. O que falta, o que você sente ali que não está realizado em você. Isso tudo vai exercitar, vai ser um exercício já filosófico para que você possa chegar, então, né, nessa autopercepção de si nesse momento. Então, porque, como no Google Maps, por exemplo, se você coloca lá, né, eu quero ir para tal lugar, o que ele vai pedir, além do destino? Ele vai pedir aonde você está, o ponto de partida. Então, anota aí, a primeira lição mais importante é que para saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você está, tá? E descobrir onde você está é muito doloroso. E exige o quê? Exige a coragem da verdade, né? A coragem da verdade é um termo que a gente usa até na filosofia que chama parresia. Coragem da verdade. Você agora precisa de ser sincero consigo e realmente dizer para você mesmo em que lugar você está. E essa pergunta é uma pergunta que eu quero fazer para tentar te ajudar a se localizar, digamos assim. E a pergunta é: você se sente plenamente realizado? Pensa um pouco. Pensa um pouco na sua vida aí. Você se sente plenamente realizado? Ou pelo contrário, você sente que tem muitos talentos e habilidades que estão travadas, paradas, bloqueadas, mofando? O que você sente aí que é como que você precisa? Você sente que realmente tem uma potência, mas não vai. Pensa um pouco. Então, primeira coisa. Com certeza você tem grandes anseios, sonhos, projetos. Mas aí quando você olha para a realidade, você percebe que você está longe de ser uma pessoa excelente. Aí você se sente frustrado, se sente desanimado, inferiorizado, incapaz. Na verdade, não é assim que acontece. Isso é muito triste. Eu sei que é isso. Eu sei muito bem o que é isso, né? E se você se encaixou nisso que eu acabei de falar aqui,
Então você se encontra naquilo que eu chamo então de zona de mediocridade. Fala assim, nossa, porque a palavra mediocridade parece pesada. Eu sou medíocre, então? Sim, vamos entender o que é medíocre, porque às vezes a gente acha que é uma palavra que tem um peso, mas ela é uma palavra que é muito pedagógica para nos ensinar aquilo que eu tenho a dizer aqui, tá? Primeira coisa, simplesmente entender que mediocridade, então, é viver o quê? Na média, tá? Ser mediano, ou seja, fazer quase que o mínimo para não ser ruim, tá? E nem faz tanto para não ser bom ou até ótimo, tá? A palavra medíocre, ela vem do latim. Medíocres significa médio, mediano, tá certo? Ela está inserido, então, o que é o medíocre? Então, ele está inserido entre o bom e o mal. Mais ou menos, né? O gigante, né? E o minúsculo. A qualidade e a falta dela. E a criatividade e o quê? E a cópia, tá certo? Então, por exemplo, aquele aluno que tira nota só para passar. É um exemplo de mediocridade. Muitos anos da minha vida, eu fui assim, tá? No trabalho, a pessoa faz o mínimo ali para não ser mandada embora. Porque ela assim, e também, ela não vai fazer pouco, ela faz pouco, mas ela não pode ser chamada de preguiçosa, então ela, né, então ela fica naquela linha tênue, né, para não chegar a se tornar uma pessoa medíocre. Por exemplo, vai fazer academia, vai fazer exercício. O que essa pessoa faz? Ela só faz aquele exercício mais ou menos ali, tá certo? Ele nunca se diz, não vai até a falha, como se diz. Você quando faz exercício tem que ir até a falha, né? Não vai. Se exercita minimamente, tá certo? Nos relacionamentos, essa pessoa nunca se dá inteiramente. Ela faz o mínimo, tá? Para não ficar mal na fita, por exemplo. Ela acha que, por exemplo, dar o parabéns no dia de aniversário é já grande coisa, como se isso não fosse basicamente um mínimo, né? Um mínimo. Um amigo você dá parabéns, isso não significa que você está fazendo grande coisa, tá certo? Então, não é uma grande demonstração de amor. Então, é uma mediocridade. Então, é aquele que tem medo de errar. Nossa, o medo de errar, aquela pessoa que tem medo de errar e pensa que só porque ela não está fazendo mal, a ninguém ela já é uma pessoa excelente. Então, esse é um engano. Aí que eu estou falando. Você precisa de saber disso. Esses exemplos são exemplos para você se perceber. Como eu falei, você precisa de saber onde você está. Ponto zero, da onde você precisa de partir. Se você está encaixando em tudo isso, você já deve estar percebendo que o problema da mediocridade tem também um outro nome: estagnação. Estagnação e mediocridade são quase que sinônimos, tá certo? No sentido que a gente que compreende. O grande problema, qual que é o grande problema de estar na média? O grande problema de estar na média é que sempre que essa pessoa que está na média, ela acaba o quê? Ela acaba caindo, né? A pessoa que está na média, geralmente ela cai abaixo. E geralmente essa pessoa ela fica quase aqui na base da pirâmide. O que é a base da pirâmide? Aquele lugar onde ficam muitas pessoas medíocres, onde estão pessoas muito fracassadas, onde estão as pessoas que não conquistam nada, e essa base é ruim, ninguém quer ficar nela, né? Mas a gente às vezes cai nela, e aí a gente sente o quê? Frustração, tristeza, que a gente não vale. Isso é triste, eu sei. Essa é uma palavra, quando você escuta essa palavra que você não vale, é uma palavra que você precisa de cancelar. Que é uma palavra que vem, essa palavra vem para te deixar nessa zona de mediocridade. Então, mesmo se você fica na mediocridade, o grande problema é que você sente que... Vou dar um exemplo aqui, né? O exemplo de carro é muito simples de você entender. Imagina que você tem ali uma Ferrari, né, que anda a 200 km por hora, tá certo? Só que você anda com ela a 50 km por hora, né, como se estivesse no limite local. Mas você pode andar ela com a 200. Você poderia estar numa pista de corrida andando a 200, mas você está numa pista de corrida andando a 50 por hora, como se estivesse numa pista local. É essa a sensação do medíocre. É a sensação de que ele não está levando a potência máxima aquele motor, tá certo? Então essa sensação de querer ficar sempre no conforto, naquela zona, né, naquela zona de conforto que a gente fala. Então você não é bom, não é muito bom, não é nem bom assim, tá? Mas você também não é ruim. Ninguém chega para você e fala assim, uma pessoa péssima, nunca vão falar isso, porque você está naquela média, né? Não é bem uma pessoa criativa, mas também uma pessoa totalmente inerte. Não é, como a gente chama, não é nem quente, nem frio, né? É morno. E morno é ruim, tá certo? Está entre a baixeza e a grandeza, ou seja, está naquela planície típica das moscas. E como aquela comida que não tem sal, sabe aquela comida que não tem sal? Ou aquela comida que até tem sal, tá certo? Mas se você fala, tá faltando alguma coisa, tá faltando um tempero, tá? E às vezes é até difícil de você saber, caramba, essa comida ela podia estar boa, né? Ela não tá boa, mas assim, ela tem potencial para ser boa,
mas tá faltando brilho nessa comida aqui, né? Não sei se você já fez essa experiência. Então é a mesma coisa. Essa é a sensação em relação à mediocridade. É um estado que é um dos mais perigosos. Por isso que eu estou insistindo muito nisso aqui. E eu quero que você tenha esse alerta, que você tenha assim a mente aberta aqui para escutar isso, né? Que eu estou repetindo aqui, tá? Porque dificilmente o medíocre se aceita como medíocre. O medíocre não quer enxergar isso, né? E a zona da mediocridade é uma zona muito, muito complicada. Existe, inclusive, não sei se vocês conhecem, a Divina Comédia do Dante Alighieri, um grande escritor italiano. E ele tem um livro que é o livro que tem o céu, o inferno e o purgatório, né? E o livro começa com o inferno, onde Dante ele vai ser levado por o poeta Virgílio. E quando o poeta Virgílio vai levando ele, né, para conhecer o inferno, que tem várias partes, né? O inferno são várias partes que ele tem uma parte que está no átrio anterior até a entrada do inferno. Esse átrio é o átrio onde ficavam pessoas que eram essas pessoas justamente que não eram nem quentes nem frias. Eram pessoas que estavam ali presas, diziam lá que a condenação delas era estarem sentadas, paradas, sendo comidas aí por vermes. Os pés delas eram comidos por vermes, tá certo? Porque eram pessoas que ficaram inertes, pessoas que não poderiam ter feito muito, mas não fizeram. Elas não eram ruins, mas elas também não eram boas. Então essas pessoas, elas não ficavam nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Elas ficavam no átrio anterior ao inferno, tá certo? Olha que coisa, que imagem terrível. E essa é bem a imagem dos medíocres, né? Segundo o Dante Alighieri. Então, já no tempo também, agora voltando lá para Sócrates, no tempo de Sócrates também tinha medíocre, não é de hoje. A mediocridade é um fator humano, tá certo? E depois a gente vai entender isso também. Por quê? Essas pessoas medíocres do tempo de Sócrates, conta lá a história que uma vez Sócrates encontrou um amigo dele, o Xenofonte, e esse amigo, ele havia acabado de sair do templo de Delfos, né, onde tinha lá o oráculo, né, e esse oráculo chegou lá e falou que o Sócrates era o homem mais sábio que existia, né, o homem mais excelente de Atenas. Sócrates, quando escutou essa história de Xenofonte que contou para ele, falou, não, mas peraí, tá um pouco exagerado isso aí, Xenofonte, eu não sei se isso é muito verdade não, mas eu sei que o oráculo não mente, então eu preciso de certificar. Eu tô com dúvida. Será que eu sou a pessoa? Eu não me sinto isso, eu não me sinto dessa maneira, tá? Então, ele foi fazer o quê? Foi fazer um exame, uma entrevista com os grandes sábios que viviam, então, lá em Atenas. E, para o seu espanto, o que ele percebeu? Que muitos não sabiam, achavam que sabiam o que não sabiam. Eram pessoas medíocres. Esse é o problema, né? Os medianos. E Sócrates ele tinha que fazer aquele enorme esforço de convencê-los da própria ignorância. É um pouco exercício que eu quero fazer com vocês. Às vezes a gente não quer aceitar, né, esse problema grave que isso. A gente às vezes não olha a gravidade desse problema. A gente acha que está tudo bem, mas isso aqui arruína a gente, né? Então, após ele perceber, ele vai percorrendo toda a cidade, Sócrates conversa com todos esses sábios, faz todas essas entrevistas, ele percebe o quê? Que muitos, então, que achavam que eram sábios, não eram sábios e julgavam saber o que não sabiam. Então Sócrates concluiu que, pelo menos, uma coisa ele sabia. Ele sabia da própria ignorância, ele não julgava ser conhecedor de algo que ele não conhecia, tá? Dando origem àquela famosa frase, só sei que nada sei. Claro, que na verdade não é exatamente o que ele disse, mas simboliza de fato muito aquilo que é. Ele tinha ciência que ele não atribuía a si aquilo que ele não possuía como conhecimento. O que outros muitas vezes faziam, que eram os medíocres. Então, o primeiro passo para você sair, então, dessa zona de mediocridade, aprendendo aqui a partir de Sócrates, que era uma pessoa excelente, que não se contentava com o mínimo, ou seja, ele saiu para conversar com esses sábios, porque ele queria ter certeza daquilo que o oráculo dizia, porque ele não se contenta com pouco, ele não fica naquele marasmo, ele não fica naquela zona de conforto, que é essa zona da mediocridade. Porque ela é perigosa, porque o medíocre ele se percebe frustrado, né? Ele se percebe desanimado, ele se percebe sem forças, mas ele não faz uma relação de causa e efeito com a sua vida medíocre, tá? Então presta atenção e anota isso. Eu já falei anotar, mas você tá anotando aí, pessoal? Lembra, hein? É para anotar isso aí mesmo, porque anotando, a gente sabe que a gente memoriza muito melhor, a gente cria assim uma maior atenção e entende melhor isso aqui, para você voltar depois dessas anotações, tá? Então nessa segunda lição que eu quero dar aqui é muito importante. O medíocre, ele se percebe então frustrado, desanimado, sem forças, mas ele então não faz uma relação de causa e efeito com a sua mediocridade. Ou seja, ele não percebe que a sua mediocridade é a origem do se sentir frustrado, desanimado e sem forças. Então sabe aquele sentimento de frustração de começar as coisas e não terminar? Sabe muito bem, nossa, isso é terrível, né? Só de falar aqui você já lembra e, nossa, eu quero terminar essas coisas, eu quero, né?
Então, de começar um novo projeto e dizer, isso aqui é muito difícil, vou deixar para lá. E aí a gente começa a dar uma justificativa, não, é isso, é aquilo. Então, eu quero ver aqui, né, eu quero te dizer aqui que o problema muito comum que eu tenho ouvido todo este ano, né? Você é daquelas pessoas que começa vários cursos, não consegue, de repente, às vezes, até terminar nenhum. Então você deve se colocar agora, e não é à toa isso, para se colocar agora e fazer, e se realizar tudo aquilo. E ainda mais com aquilo que a gente está te dando aqui. E não é à toa que isso acontece, porque essas desculpas, muitas vezes, o que acontece? As pessoas elas não entendem essa verdadeira causa. Provavelmente você está falando aí, por exemplo, da ordem da vida, de excelência, de bons hábitos. Você está no lugar certo, então, para resolver esses problemas, desses problemas de procrastinação, provavelmente. Então eu te pergunto, o que é uma pessoa procrastinadora, se não um grande medíocre, que até faz as coisas, mas sempre na última hora aí, né, fazendo as coisas, e aí quando você faz em última hora, o que acontece? Aumenta o estresse, você perde uma noite de sono, acaba ficando sem qualidade de vida, não é verdade? Então é isso, não é isso que acontece com a pessoa que é medíocre? Me responde aí. Então, isso é importante ter essa atenção. Nessa segunda semana, né, que vai ao ar, na segunda aula que ainda vai nessa semana ao ar, eu vou te mostrar como destravar esse potencial aí. Você vai aprender a sair desse automático, a como, né, dominar esses bons hábitos e não ser levado, digamos assim, pelo destino da procrastinação. Eu chamo isso de Moira, né? A Moira, que era o destino dos gregos. Eu vou explicar isso na nossa segunda aula, né? Como você deixar de ser pré-programado, como você quebrar esse ciclo vicioso dentro da sua vida, tá? E se tornar uma potência e assumir o controle da sua vida. Então, já deixa assim um lembrete para que você não esqueça isso, né? Depois vai no celular, deixa esse lembrete para que você não possa perder essa segunda aula, tá? Porque ela vai ajudar muito você a enxergar por que, né, você não consegue colocar esses bons hábitos e por que esses pensamentos te atrapalham tanto, tá? Na aula que é essa próxima, que provavelmente vai ser na quarta-feira, você não vai cair, então, em várias fichas, né? Porque você vai descobrir como mudar a sua vida. Você vai ver que não vai mais, assim, conseguir desver, tá certo? Precisa reforçar, assim, bem isso para você entender, tá? Mas você pode pensar, professor, por que a gente fica, então, nessa zona de mediocridade? Tá? Eu vou explicar um pouquinho isso aqui pra gente entender. Isso aqui é muito, muito importante também pra gente entender como é que funciona o nosso cérebro nesse sentido, tá? O nosso cérebro, como é que ele funciona? Ele cria, ele procura, que a gente chama de atalhos neurais, tá? Para assim ele gastar menos energias, né? menos calorias, tá? Esses atalhos, eles nos fazem agir de modo automático. Você não tem essa sensação, né? De muitas vezes, né, viver nesse momento, viver dessa maneira meio automática, até isso acontece até muitas vezes com os vícios. Então você pode escolher de seguir pelo caminho dos vícios ou dos bons hábitos. A questão é que, se você escolhe o caminho dos bons hábitos, você precisa antes perceber que se encontra nessa zona de mediocridade e descobrir como romper essa fronteira, tá certo? Então isso é importante. Agora um exemplo importante para entender essa questão do cérebro. Você já percebeu que, se todos os dias você vai por um caminho, né, para o trabalho, você percebe que você faz isso até no automático? Já percebeu que tem isso? Tá. Por que acontece isso? Porque você percebe que seu cérebro ele faz esse processo porque ele quer economizar, então, energia, esse esforço mental. Se você mudar o caminho, você vai perceber que você vai ter que fazer, você faz um esforço muito maior, tá? Isso é importante, isso é muito importante para que você não perca isso de vez, tá? Outro exemplo, você já percebeu como é difícil de levantar cedo para fazer ginástica, estudar ou começar qualquer rotina que você não está acostumado, né? Então parece que tem uma energia puxando você para a cama, não é verdade? Ou então você sente que pode ser aquela pessoa que tem um trabalho importante para fazer na empresa ou na universidade, uma apresentação, um relatório, fica adiando e aí se ocupando com várias atividades e vai fazer o quê? Na última hora, muitas vezes, né? Não sabendo o que você poderia fazer, tá certo? Você poderia ter uma dieta melhor, uma dieta, né, mais importante, mas você fura a dieta. Você chega atrasado nos compromissos, você perde a paciência com os filhos. Muitas vezes você aí fica aí, né, prometendo que não faria de novo e você cai tudo nisso novamente, tá certo? Então, o que é importante aqui, resumindo a história? Ficar na zona de mediocridade é justamente o que o seu cérebro quer. O que ele quer? Ele quer conforto. Ele quer não gastar energia. Por isso, muitos não conseguem passar essa barreira da mediocridade.
Porque exige um passo a mais, tá certo? Exige você romper com esse comportamento, que é um comportamento que está quase que automático, que é poupar energia. Porque o nosso cérebro, ele quer o quê? Ele tá naquele tempo das cavernas. Ele não sabe qual que é ele não sabe que era um tempo onde você não sabia onde era a próxima refeição. E aí que eles ficavam ali naquele sentido, querendo sempre economizar energia, porque, né, você imagina no tempo das cavernas, o homem caçava, tá? Então ele comia. Só que ele não sabia quando seria a próxima caça. Então, geralmente a pessoa passava um pouco de fome. Então o seu cérebro ficava aqui, tentando de alguma maneira sempre economizar energia depois de uma refeição, tá certo? Só que hoje a gente já não tá mais nesse tempo das cavernas, a gente já sabe que tem alimento, a gente não precisa de passar fome, né, para sair, porque a gente não vai sair para caçar assim. Essa economia de energia, ela só atrasa a gente chegar agora na nossa melhor versão de nós, tá? O quê? Só que a nossa mente, porque ela tem essa parte primata ainda, ela não percebeu isso. Então eu vou te explicar o que acontece isso também na segunda aula, um pouco também sobre isso, para você se tornar uma potência e você não deve perder, tá? Para entender de verdade como a gente funciona, eu vou te contar uma história que é uma alegoria da filosofia, que é uma história que, melhor do que entender esse processo do nosso cérebro, né, como funciona, é a gente entender de maneira filosófica como é o homem, como é o ser humano. E às vezes é por causa dessa visão que você tem de si mesmo, e uma visão deturpada, uma visão que você não recebeu da educação, né, seja lá de onde você recebeu essa educação, ela te impede então de você ser essa melhor versão. Essa história ela é conhecida como a alegoria dos cavalos alados, né? De Platão, que está no diálogo O Fedro, né? Ela também é conhecida como parábola da biga, tá? E Platão nos contou esse mito que ficou conhecido então dessas duas maneiras, tá? Talvez você não sabe o que é biga, né? Biga era um carro, né, antigo, né, que eram puxados por dois cavalos, tá? Era aquela maneira antiga deles até fazerem, né, muitas vezes guerra através disso, usavam muito isso. É importante a gente entender o que é essa biga aí, tá? Trata-se então de uma das mais importantes histórias da tradição espiritual e filosófica do Ocidente sobre o que é a natureza do ser humano, a natureza da alma, que é uma grande desconhecida, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem. No nosso curso a gente fala muito sobre isso também, né? Segundo a alegoria, originalmente a alma humana se encontrava junto aos deuses, vivendo de maneira divina, tá? Só que havia uma corrida no início do mundo junto aos deuses, tá? Cada alma era composta por uma carruagem puxada por dois cavalos alados, cavalos com asas, né? Guiados por um cocheiro. As almas dos deuses possuíam carruagem puxada por dois cavalos igualmente bons. As almas humanas tinham os cavalos de raças diferentes. Um era bom, de natureza divina e virtuosa, e o outro era mau, rebelde, passional, né? Turrão, e que tornava a tarefa difícil de conduzir, né? Muito difícil. As carruagens foram postas em fileiras, e aí, para começar a corrida na direção do céu e do Perunano, que é o mundo das ideias, que ele é chamado também o mundo da planície da verdade, tá? Então as carruagens foram postas ali para começar a corrida. Então começou a corrida, deu início à corrida. As almas começaram a desfilar, né, no cortejo dos deuses, elas voando pelas estradas do céu, procurando ali um conjunto, né, em conjunto com os deuses, chegar periodicamente ao ápice do céu, para contemplar o que havia lá. Depois de contemplarem o interior do céu, os deuses voltaram para se alimentar os cavalos com néctar e ambrosia. Ou seja, os deuses que tinham os dois cavalos bons, eles foram e conseguiram lá alcançar aquele céu do hiperurânio e depois voltaram e alimentar os cavalos. Mas ao invés do que acontece com os deuses, as almas humanas, que também têm essa mesma estrutura da biga, tá? Elas tinham uma tarefa muito árdua para poder contemplar o ser que reside além do céu e guiar-se à planície da verdade. Especialmente por causa do cavalo mau. Esse cavalo mau tem asas pequenas, puxa o cavalo para baixo e o que acontece? Ele não é um cavalo que obedece, ele não obedecia o cocheiro. Algumas almas até conseguem contemplar a planície das ideias um pouquinho, mas depois seus cavalos ficam desordenados, começam a bater uns nos outros, os cavalos perdem as asas, os cocheiros brigam com os cavalos, viram aquela confusão e eles acabam caindo na terra. E até hoje, segundo Platão, segundo esse mito, as almas que permanecem na Terra estão numa busca contínua de dominar esses cavalos, fazer crescer as asas desses cavalos para que novamente possa subir e contemplar a planície das ideias. Então, vamos lá. Você sabe o que significa esse mito? Parece muito complexo, né? Mas não é simples. Vamos lá, vamos entender aqui comigo. Vou te explicar. Através desse mito,
Platão ele quer dar as lições profundas sobre a nossa alma. A explicação mais comum desse mito é que a alma é retratada, então, por 3 componentes. O cocheiro e os 2 cavalos, tá certo? Os corcéis alados, os cavalos alados, tá? O cocheiro simboliza o quê? A razão, que fica na cabeça, tá? Um dos cavalos é o elemento chamado irracível, que podemos traduzir por sentimentos e emoções, tá? Mais fácil. Que ele se tem uma localização no nosso corpo, que é no peito, aqui até a cabeça, tá? Ou seja, aquela parte de nós, a parte irracível, aquela parte de nós que se enraivece com facilidade, é o humor que se altera com facilidade, tá certo? O outro cavalo, que é o desobediente, aquele que é o misto lá, né? É o elemento concupiscível, que são o quê? São os desejos, são os prazeres, tá certo? Aquela região que o Platão fala que é a região do baixo ventre, ou seja, né, no parte genital, ou seja, a parte da procriação e do estômago. Aquela parte que é a parte responsável pela parte nutritiva, pela nossa sobrevivência, pela procriação, né? Que é a parte que puxa muitas vezes e acaba, de repente, dominando todo o resto, tá? Então, para Platão, existe uma hierarquia clara no ser humano, tá certo? A razão, ela deve conduzir as emoções e os prazeres, e não o inverso, tá certo? Mas o que acontece? Quantos de nós somos governados pelos prazeres mais baixos? Quantos de nós aí somos cocheiros que, na verdade, somos conduzidos pelos cavalos? Imagina você trocar a biga. Você, em vez de ter o cocheiro aqui e o cavalo, você troca. Você coloca os cavalos como cocheiros. Vai atropelar tudo, vai passar por cima de tudo, vai ficar uma bagunça. Então é isso. Quando isso acontece, essa inversão acontece quando você é dominado pelas emoções, pelos sentimentos, pelos prazeres, certo? Então essa alegoria da biga tem um outro elemento muito importante para nos iluminar. Qual dos cavalos que você mais alimenta? Essa pergunta aqui, hein? Presta atenção. Você está alimentando qual cavalo mais? Você está alimentando? Porque dependendo do cavalo que você alimenta mais, dependendo do que você mais alimenta, não só o cavalo, mas quem você alimenta mais? Você alimenta o cavalo dos prazeres mais? Você alimenta mais o cavalo, que é aquele cavalo dos sentimentos, das emoções? Você alimenta mais o cocheiro? Quem que você mais alimenta? Quanto mais você alimenta o cavalo dos prazeres, mais os prazeres vão dominar sobre você. Quanto mais você alimenta o cocheiro, aí sim, ele vai ter forças para, né, conduzir o cavalo. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que não adianta a gente simplesmente agir de qualquer maneira. A gente precisa de educar esses cavalos, tá certo? Senão os cavalos eles começam a ficar brigando entre eles, começam a ficar rebeldes, como se eles tivessem culpa. Porque a gente às vezes alimenta o prazer demais, a gente alimenta as nossas emoções demais. E são esses 2 cavalos, e esses cavalos começam a ficar muito fortes, começam a ficar desordenados, você não educa eles, né? Eles começam a brigar e entre eles você fica com raiva deles. Mas assim, por que você vai ficar com raiva deles se foi você mesmo que alimentou excessivamente? Tá certo? Então muitas vezes a gente coloca a culpa nos outros. E no entanto a gente precisa do quê? De ter esse autodomínio, que é a grande lição, né, desse mito. Então, nós que deixamos fluir todo tipo de pensamento negativo, não é verdade? Quantas vezes você deixa fluir negatividade, julgamento? Nós que alimentamos às vezes a raiva, alimentamos a tristeza, alimentamos a culpa. Nós que não sabemos dominar a nossa boca, comemos tantas porcarias, enfraquecemos o nosso autocontrole, tá certo? E alimentar esses cavalos, menos que inconscientemente, nos impede de praticar os bons hábitos e alcançar essa excelência, né? Alcançar essa potência máxima do nosso ser. Esses comportamentos, eles nos mantêm na margem, eles nos mantêm o quê? Na mediocridade, certo? Então vamos pensar aqui em exemplos práticos de falta de autodomínio, tá? Vamos ver se ele se identifica com algum deles. Quantos de nós não temos o hábito da paciência? Silêncio, pensa aí. É fácil de ver isso, não é verdade? Não sabemos esperar, ficamos tristes ou irados quando a nossa vontade não é feita, não é verdade? Ixi, Maria, quanto, né? Gritamos com os nossos filhos, xingamos no trânsito, não conseguimos ficar numa fila de espera, temos dificuldade de escutar uma pessoa concluir a ideia, a sua fala, discutimos com facilidade por qualquer bobeira, não temos paciência de esperar alguém que está fazendo uma tarefa na nossa frente, não é verdade? Vamos lá, no último final de semana, quanto tempo você passou no streaming? Ou no streaming, pela Netflix, ou no Instagram, ou no Facebook? Quanto tempo? E na alimentação, quantas vezes nós comemos depressa, né, por ansiedade, não prestamos nem atenção no que digerimos,
Só comemos coisas saborosas, mas não nutritivas. Ou seja, somos dominados pelo prazer e não pela razão de ser da comida. Qual é a razão de ser da comida? A saúde do corpo. E quantas vezes a gente é dominado pelo prazer? Tá? Quantas vezes comemos mais do que precisamos? Exageramos no doce, na bebida alcoólica, não é verdade? Quantas vezes a gente deixa para amanhã o que a gente deveria ter feito hoje? Quantas vezes adiamos para amanhã a mudar a nossa rotina, hábitos ruins? Quantas vezes dizemos, não, segunda-feira tudo será diferente, né? Segunda-feira eu tenho a culpa de tudo, né? Quantas vezes a gente chega na segunda-feira e, putz, começa tudo igual de novo, não é verdade? Então, todos esses exemplos, eles nos mostram quanto é ruim não ter bons hábitos, que são hábitos que a filosofia nos ensina. E quais são as consequências? Por exemplo, na nossa saúde é fácil de ver. Por quê? Aumenta o risco de AVC, hipertensão, infarto, tá? Outros problemas que possivelmente a gente pode ter quando a gente não tem bons hábitos. Aumento de peso, frustração, isolamento social, envelhecimento precoce, tá? Enfim, analisando todos esses efeitos negativos, essas consequências dos maus hábitos, o que a gente pode perceber? As consequências são físicas, essas consequências são psíquicas e essas consequências são sociais e espirituais se você não adquirir autodomínio. Ou seja, você está no caminho, né, de ladeira abaixo, você está no caminho, né, para ir para a cova, né, de maneira negativa que eu estou dizendo aqui, tá? Porque para a cova todo mundo vai, mas você pode viver bem ou viver realmente, né, determinando a sua própria vida por causa de maus hábitos. Então, professor, você pode pensar, mas como eu vou saber que eu estou na zona da mediocridade ou da excelência? Não, presta atenção. É muito importante isso aqui que eu vou explicar agora. Quando a pessoa chega perto da fronteira, ela já acha que tá bom. Essa é a grande questão, tá? Quando a pessoa está para passar a zona da mediocridade para a excelência, existe um gargalo ali. É uma fronteira, um obstáculo que surge quando você está prestes a superar. Há uma voz que te puxa para trás, querendo não deixar você superar essa zona da mediocridade. Por exemplo, você se propôs a ler 10 páginas por dia de um livro, tá? Mas aí você dormiu mal. Essa noite eu dormi mal, meu filho acordou, eu tô meio doente. Tô meio irritado, cansado com o trabalho. É sexta-feira. O que acontece? Você fala assim, não. Eu não vou ler então não. Tá? Afinal, você já leu já, né, 3 vezes essa semana, sei lá. Tá bom, né? Mas o que é tudo isso? São todas desculpas que surgem na nossa cabeça falando para quebrar esse hábito, né? São vozes da mediocridade. Vencer essa voz é romper a fronteira da mediocridade e alcançar a zona da excelência, tá? Por outro lado, fazer isso sozinho e de qualquer jeito que é o problema. Às vezes a gente não consegue. É necessário o quê? Essas orientações que eu estou dando, é necessário um método. Sem método, a palavra método em grego significa, método significa caminho. Que você precisa de um método, de um caminho. Por que é difícil? Então aqui é importante, né? Por que é difícil? Por que você depois começa e para? Porque falta método. Então fica tranquilo que durante essa semana, né, que hoje já dei muita coisa, né? A gente já percebeu muito. Eu vou explicar mais ainda o passo a passo de como você conquistar então isso de uma vez por todas, tá? Na quarta-feira eu vou liberar a aula e você vai perceber que a aula é muito importante. É uma oportunidade que você não pode perder, tá? Na sexta-feira vai ter outra aula também, que é a oportunidade que você vai ter de fato chegar a esse domínio, a essa conquista dos bons hábitos. Por isso fica ligado lá no e-mail. Se você ainda não viu o nosso grupo VIP lá, vai no grupo VIP, né, do WhatsApp, eu te recomendo fortemente você entrar lá. Novamente estou explicando isso, né? E o evento ele vai ser aqui para você poder explodir, né? De fato chegar a essa máxima excelência, tá? Então veja isso, não deixe de entrar e clicar lá depois, né, no link que vai estar aqui abaixo na página para você entrar nesse grupo de WhatsApp, tá? Então aqui, claro, eu poderia ficar aqui horas ainda mais falando sobre isso, esse primeiro passo. Esse primeiro passo aqui é o que fazer de errado e aí você se identificar. Como eu disse, no GPS precisa saber onde você está. Se identificar que você está fazendo errado. Despertar a sua consciência para aquilo que é mais importante, tá? Ou seja, despertar e identificar como você está para que você possa ter então esse ponto de partida, saber onde você está. Olha só quanto conteúdo e quantas reflexões eu hoje trouxe aqui, tá? Algumas vezes você já ouviu falar, por exemplo, né? Mas você vai ainda, digamos assim, aplicando isso na sua vida, tá? Você vai colocar isso na sua vida. Olha só quanto conteúdo,
quantas reflexões eu trouxe aqui hoje, tá? Alguns de vocês podem já ter ouvido falar, mas você ainda não está aplicando de repente na sua vida. É porque esses conceitos, eles não estão enraizados em você. Essa é a questão. Às vezes você já escutou, mas não está enraizado. Então, tudo bem. Às vezes a gente precisa de ouvir mais vezes. Então é importante a gente agora dar uma aterrizada e entender, tá? Mas esse, digamos assim, como eu disse, é só o início da nossa jornada. Então reflita bastante. Se você anotou, eu falei desde o começo da aula, anota, né? Anota. Então, anote isso, tudo que você já anotou, que você está anotando aqui ainda, para você refletir aquilo que eu falei hoje. E fazer um exercício, tá? Pode ser no papel, como eu falei, no celular, tá bem? Mas todas as vezes que você acaba cedendo à mediocridade ao longo do dia, tenta fazer essa reflexão. Pensa no final do dia e fala assim, caramba, quantas vezes hoje eu cedi? Era para eu ter feito mais e fiz menos. Né? E os sentimentos, os pensamentos, o que veio, tá certo? O que veio aí até você quando você desistiu, tá certo? Então, isso é importante você anotar os pensamentos, os sentimentos que estão por trás dessa vontade de procrastinar, tá certo? É medo? Talvez, sei lá, é preguiça? É falta de autoconfiança? Então, anota esses pensamentos e sentimentos e emoções que surgem quando você realmente chega nesse processo. Isso vai te trazer, então, uma consciência. Essa consciência vai fazer com que você não queira isso para a sua vida. Porque é necessário você tomar consciência da gravidade e do mal que isso causa em você para você deixar isso uma vez por todas, tá certo? Então, não procrastine, não deixe para amanhã. Faça isso já, agora, tá certo? Logo quando acabar essa live, você já faz esse exercício, tá? Então, o que é mais importante para você guardar dessa aula aqui? Primeiro, tem 6 coisas que são muito importantes aqui. Primeiro, tomar consciência que você está nessa zona de mediocridade. Segundo, saber que existe uma fronteira entre a zona de mediocridade e a zona de excelência. Terceiro, compreender que se romper essa fronteira, sem romper essa fronteira, você nunca vai alcançar os seus objetivos, tá? Vai ser muito importante essa 3. Quarto, e olha, a 6ª é mais importante, hein? Quarto, entender de uma vez por todas que para tudo isso é preciso conquistar autoconhecimento. Isso, sem autoconhecimento, nada vai ser possível. Com certeza. Conhece a ti mesmo, que é a grande frase que Sócrates explicava tanto, repetia tanto. Quinto, aprender que o melhor caminho para romper essa fronteira é recorrer aos ensinamentos da filosofia. Tá? Sexto, conforme o mito do cavalo alado, o cavalo alado de Platão, o cocheiro, ou seja, a razão, ela deve estar na condução dos seus sentimentos, emoções e prazeres. Sem isso, você não é livre. Então, a vida filosófica é uma vida racional. A vida filosófica é uma vida onde a razão, ela ordena todo o nosso ser na direção àquele fim último que a gente deseja. Tá certo? Então, na próxima aula, que é importante a gente ver, a gente vai fazer como Sócrates, tá certo? Fez, ao entrar no templo de Delfos e descobrir o segredo da sabedoria, né? O segredo que a filosofia vai nos revelar é guiar rumo à zona da excelência, né? É te tornar uma verdadeira potência, tá? Se tornar uma potência, claro, na verdade, se tornar assim a excelência máxima, é alcançar o sucesso que você sonha, tá? Não importa o sucesso que significa para você sucesso, tá? O sucesso é muita coisa. Então é importante você entender isso, porque cada um de nós tem assim as suas aspirações. Talvez você sonhe em ter uma vida mais estável com a sua família, né, vendo seus filhos crescerem felizes e com segurança. Talvez você deseja abrir um seu negócio, ou entrar em uma forma, em forma, né, no seu corpo, né, ter mais saúde, uma saúde de ferro, passar no concurso, conseguir assim uma promoção, pegar aquilo que estava parado, né, e retomar com todas as suas forças, né? Talvez ter mais paz de espírito, autoconfiança, não deixar de procrastinar, né? Uma independência financeira para dormir mais tranquilo, tá certo? Como eu te disse, a última coisa aqui abaixo que eu quero que você escreva, né, rápido nos comentários e deixe lá qual foi a grande lição que você pegou para sua vida hoje. O que você sentiu de mais importante para você, tá certo? Se ficou alguma dúvida da aula de hoje, escreva aqui nos comentários também, tá? Eu vou procurar responder todos esses comentários. Aproveite para conversar então com as pessoas à sua volta, né? Juntos vamos formar uma comunidade com um grupo de pessoas com um nobre interesse, né, em comum, desenvolver assim, para desenvolver maior potencial, se tornar excelente, alcançar então assim uma alta performance é muito importante, né? Estar em grupo é sempre importante para isso também. Lembramos que a gente somos melhores quando caminhamos juntos e que pessoas melhores conseguem conquistar, né, e construir
um mundo melhor, tá certo? Então, isso é importante. Fica atento então no seu e-mail, ao grupo do WhatsApp, porque nós vamos notificar quando vai vir o próximo vídeo, tá certo? Quando ele estiver no ar. Até lá, um grande abraço.